Um homem rico arrasta uma égua branca trêmula para o centro de uma arena. O animal, visivelmente grávida e com os olhos vendados, mal se mantém em pé. Com um sorriso cruel, o homem prende uma capa vermelha nas costas da égua indefesa. Isso é o que acontece quando alguém me desafia, ele grita para a multidão chocada. Os portões se abrem e dois touros enormes e furiosos avançam, seus chifres afiados brilhando sob a luz intensa. A égua relincha em pânico, incapaz de ver o perigo que se aproxima. De repente, um movimento nas proximidades chama a atenção. O que acontece a seguir deixará todos sem fôlego. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol de verão derramava sobre a Praça de Touros de San Miguel uma luz dourada e implacável, como se fosse um prenúncio do drama prestes a se desenrolar. As arquibancadas fervilhavam de expectativa, um burburinho de vozes misturado ao cheiro de terra seca e suor. Naquele dia, ninguém poderia imaginar como um único momento mudaria para sempre o destino daquela pequena cidade no sul da Espanha. Helena Martínez observava a arena com os olhos fixos, suas mãos delicadas, mas calejadas de anos de treinamento secreto, apertavam involuntariamente o tecido de sua saia. Aos 18 anos, ela carregava nos ombros o peso de gerações de criadores de cavalos, mas também o sonho impossível de se tornar uma toureira em um mundo que via as mulheres como meras espectadoras. Seu avô, Sebastián, estava ao seu lado. Os anos haviam curvado suas costas, mas não haviam apagado o brilho de determinação em seus olhos. Ele sabia o segredo de Helena, conhecia cada momento de sua jornada clandestina, cada movimento estudado, longe dos olhares tradicionais. Não eram apenas laços de sangue que os uniam, mas uma cumplicidade silenciosa, construída sobre sonhos aparentemente impossíveis. A arena respirava história. Cada pedra, cada madeira gasta contava histórias de touros e toureiros, de glórias e tragédias. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Um silêncio tenso que fazia os pelos da nuca de Helena se arrepiarem. Dom Ricardo Álvares, o homem rico dono da mais importante criação de touros da região, entrou na arena. Seu traje negro contrastava com a claridade ofuscante, uma silhueta que parecia desenhar sombras mesmo sob o sol mais brilhante. Cada passo seu era calculado, cada gesto uma demonstração de poder. Mas não era ele o centro da atenção naquele momento. Uma égua branca, visivelmente prenhe, tremia no centro da arena. Seus olhos estavam vendados, sua postura gritava vulnerabilidade. Helena sentiu algo se contorcer em seu interior, um misto de raiva e incredulidade. Conhecia aquela égua, sabia sua história, pertencia a um criador local, um homem honesto que lutava para manter sua pequena propriedade. Tinha recusado vender o animal, mesmo sob pressão financeira, e agora pagava o preço de sua coragem. Não, sussurrou Sebastián, seus olhos fixos na cena. Ele não vai fazer isso. No momento em que os touros avançaram em direção à égua indefesa, Helena já estava em movimento. Um salto, uma decisão, o início de uma jornada que mudaria tudo. As poeiras da arena ainda não haviam se assentado quando Helena se viu cercada por um turbilhão de olhares. Alguns de admiração, outros de pura incredulidade. Seu coração batia como um tambor selvagem, mas sua expressão permanecia inabalável, um reflexo da determinação que herdara de gerações de mulheres fortes. O velho Miguel, tratador de cavalos que trabalhava na arena há mais de 40 anos, foi o primeiro a se aproximar. Seus olhos, marcados por rugas profundas que contavam histórias silenciosas, encontraram os de Helena. Não havia censura ali, apenas um reconhecimento profundo.
Sebastian se juntou a eles, colocando uma mão protetora no ombro da neta. Seus dedos, antes ágeis com rédeas e cavalos, agora tremiam levemente. Helena sabia o que aquele gesto significava: preocupação, mas também orgulho. A égua, ainda trêmula, havia sido levada para um local seguro por Miguel. Sua história era mais do que simples acaso. Helena conhecia cada detalhe, cada capítulo daquela saga que misturava tradição, poder e resistência. Dom Ricardo Álvares representava tudo o que sua família desprezava. Nascido em berço de ouro, herdeiro de uma das maiores criações de touros da região, ele via o mundo como um território a ser conquistado, controlado, subjugado. A égua que Helena salvara pertencia originalmente a um criador vizinho, um homem honesto que lutava para manter sua propriedade. Quando Dom Ricardo ofereceu uma quantia absurda pelo animal, especialmente após descobrir sua linhagem rara, o criador recusou. A recusa foi vista como uma afronta pessoal. Helena ouvia cada palavra, seus olhos refletindo uma mistura de raiva e determinação. Desde criança, ela sonhava em ser toureira, não como os homens tradicionais que viam os touros como troféus de masculinidade, mas como uma artista que respeitava a nobreza do animal. Seu treinamento havia sido secreto. Nas madrugadas, quando todos dormiam, ela praticava movimentos aprendidos com Miguel, com seu avô, com histórias de toureiros que viam a arte além da violência. Sua técnica era única, baseada no respeito, na comunicação, não na dominação. E ele estava certo. Nas semanas seguintes, começariam a sentir o peso daquela decisão impulsiva na arena. Dom Ricardo não era homem de perdoar humilhações, e Helena tinha acabado de se tornar seu alvo pessoal. Miguel, observando Helena, sabia que algo importante estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a história daquela pequena cidade taurina. Helena tentava manter a rotina, mas sentia os olhares pesados sobre si. Pela manhã, ajudava seu avô Sebastian nos trabalhos do campo, cuidando dos poucos cavalos que ainda possuíam. À tarde, visitava Miguel, o velho tratador que agora guardava a égua em um celeiro abandonado nos arredores da cidade. O celeiro era um refúgio. Cheirava a feno seco e memórias antigas. A égua, que Miguel chamava carinhosamente de Esperança, recuperava-se lentamente. A cegueira temporária começava a dar sinais de melhora, e seu ventre prenhe prometia vida nova. A jovem sorriu, mas sabia que a força seria duramente testada. Dom Ricardo não era homem de deixar afrontas sem resposta. E em uma cidade onde ele controlava praticamente tudo, desde as arenas até os negócios locais, a vingança seria certa. "Não vamos nos dobrar", disse Sebastian, sua voz firme, apesar do cansaço visível. "Nunca vendemos nossa dignidade e não começaremos agora." As noites se tornaram momentos de estratégia. Sentados à mesa da cozinha, Helena e Sebastian discutiam cada movimento possível. Miguel frequentemente os visitava, trazendo informações colhidas nos cantos da cidade. A comunidade taurina era pequena e tradicional. Uma jovem mulher, desafiando as regras, não era apenas incomum, era quase uma blasfêmia. Helena representava uma ameaça a um mundo construído sobre tradições seculares de masculinidade e poder. Nas noites escuras, ela praticava sozinha. Movimentos estudados, cada gesto calculado. Seu corpo era uma extensão de sua vontade, flexível como um galho ao vento, mas firme como uma raiz antiga. A gravidez de Esperança avançava. Miguel notou algo especial no potro que estava para nascer. Havia uma energia diferente, algo que ia além da simples genética. No final daquela primeira semana, uma notícia chegou que mudaria tudo. Um crítico taurino famoso havia ouvido falar do incidente na arena,
e algo o intrigava profundamente na história daquela jovem que desafiara todas as tradições. A segunda semana após o incidente na arena trouxe uma mudança inesperada. Rafael Moreno, o crítico taurino que havia se interessado pela história de Helena, era um homem de 50 anos, com olhos que pareciam ter visto cada drama possível nas arenas da Espanha. Seu artigo sobre o incidente se espalhava como fogo em Campo Seco. Uma revolução silenciosa está acontecendo, escreveu ele. Uma jovem que não busca destruir a tradição, mas transformá-la. Helena Martínez representa algo novo, uma forma de respeito que vai além da violência estabelecida. Dom Ricardo recebeu o artigo em seu escritório, as mãos apertando o papel com tanta força que as costas de seus dedos ficaram brancos. Seu mundo de certezas começava a rachar e ele odiava qualquer coisa que desafiasse seu controle absoluto. Enquanto isso, no pequeno celeiro onde Esperança descansava, Miguel notava mudanças sutis. A égua recuperava a visão rapidamente, seus olhos ganhando um brilho quase místico. O potro que carregava parecia pulsar com uma energia inexplicável. Sebastian observava a neta com um misto de orgulho e preocupação. Sabia o preço de desafiar o poder estabelecido. Sua própria família havia perdido terras e dignidade por confrontar poderosos no passado. A comunidade cigana local, sempre à margem da sociedade tradicional, começou a observar os acontecimentos com interesse particular. Entre eles, circulavam histórias antigas sobre éguas brancas e potros nascidos em momentos de grande transformação. As primeiras consequências práticas do desafio de Helena começaram a surgir. Dom Ricardo usou sua influência para banir Helena de todas as arenas oficiais. Nenhum empresário se arriscaria a contratá-la. Nenhum local de touradas a receberia. Miguel a ajudava nesses eventos secretos. Levava os animais, preparava o terreno, garantia que tudo corresse da forma mais segura possível. Seu conhecimento profundo de touros e cavalos era fundamental para o sucesso de Helena. Os poucos espectadores ficaram paralisados. Era algo mais do que habilidade. Era quase uma comunicação telepática entre Helena e os animais. Esperança, no seu celeiro, parecia saber de algo que ninguém mais compreendia. Seus olhos, agora completamente recuperados, guardavam um segredo que em breve seria revelado. No pequeno bar da cidade, os homens mais velhos discutiam animadamente. Antônio, um ex-toureiro que havia deixado a arena há anos, falava com uma mistura de ceticismo e admiração. Enquanto isso, no escritório de Dom Ricardo, a raiva fermentava como um veneno lento. Seus contatos haviam trazido relatórios detalhados das apresentações secretas de Helena. Cada detalhe era uma afronta pessoal, um desafio direto ao seu poder e às tradições que ele defendia. Sebastian observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia o preço de desafiar o poder estabelecido. Sua família havia perdido terras e dignidade por confrontações no passado. Mas Helena era diferente. Ela não buscava destruir, mas transformar. Helena continuava seus treinos secretos. Desenvolvera uma técnica que ia além da tradicional luta entre toureiro e touro. Era quase uma comunicação, um diálogo silencioso que desafiava séculos de tradição violenta. As primeiras consequências práticas do desafio de Helena começaram a se materializar. Dom Ricardo usou toda a sua influência para tentar silenciá-la. Nenhuma arena oficial a aceitaria, nenhum empresário se arriscaria a contratá-la. Rafael Moreno, o crítico taurino que havia escrito o artigo inicial, continuava a acompanhar a história. Seus textos ganhavam cada vez mais espaço em jornais regionais e nacionais. Ele via em Helena não apenas uma toureira, mas uma potencial revolucionária cultural.
As palavras de Rafael dividiam opiniões. Na padaria local, nos cafés, nas associações taurinas, as discussões eram acaloradas. Alguns a viam como uma herege, outros como uma pioneira. No pequeno terreno dos Martins, Sebastian preparava-se para o que viria. Sabia que a batalha seria longa e difícil. Mas olhando para Helena, via não apenas sua neta, mas uma herdeira de uma tradição muito mais antiga. A tradição de resistência e transformação. A cidade segurava a respiração. Dom Ricardo preparava sua vingança. Helena se preparava para sua maior batalha. Rosa, a anciã cigana, apareceu sem aviso. Seus passos lentos, marcados por anos de sabedoria, ecoavam no chão de terra batida. Miguel a recebeu com um olhar de respeito misturado com surpresa. Helena foi chamada às pressas. Deixou Sebastian dormindo em casa, atravessou os campos sob o luar, seu coração batendo mais rápido do que seus passos. Algo lhe dizia que aquela noite seria especial. Esperança gemia, mas não de dor. Era um som que misturava esperança e promessa. Seus olhos, agora completamente recuperados da cegueira temporária, brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. É um sinal, murmurou Rosa. Nasceu na hora mais sagrada entre a noite e o dia. Dom Ricardo recebeu a notícia por seus informantes. Um potro branco, nascido de uma égua que ele havia tentado destruir. A informação o perturbou profundamente. Na tradição taurina, animais brancos sempre carregavam significados especiais. Helena passou a noite no celeiro. Observava o potro, que parecia mais consciente do que um recém-nascido deveria ser. Seus olhos, grandes e profundos, pareciam contar histórias que ninguém mais poderia ouvir. As histórias começaram a se espalhar. Na cidade, nos campos, nas conversas de café. Um potro branco nascera na propriedade dos Martins. Um animal que parecia ter uma conexão especial com Helena. A comunidade cigana realizou um ritual secreto. Rosa preparou ervas, desenhou símbolos antigos no chão do celeiro. O potro, impressionantemente calmo, observava tudo como se compreendesse cada movimento. O potro recebeu um nome naquela noite. Luz, decidiu Helena, porque era exatamente isso que ele representava no meio da escuridão que o cercava. O 7º mês chegou carregado de tensão. Helena descobriu algo que mudaria completamente o curso de sua história. Documentos antigos escondidos no sótão da casa de seu avô, documentos que revelavam um segredo enterrado por gerações. Um documento de expropriação fraudulento, assinado por um juiz que havia sido subornado, mostrava como as terras mais férteis haviam sido roubadas de seu bisavô. Provas documentais de uma injustiça que havia moldado o destino de sua família por décadas. Miguel foi chamado para examinar os documentos. Seus olhos experientes percorreram cada linha, cada carimbo, cada assinatura. Isto pode mudar tudo, murmurou, confirmando o que Helena já sabia. Dom Ricardo recebeu a notícia através de seus informantes. Sua reação foi imediata e calculista. Precisava neutralizar qualquer possibilidade de que esses documentos viessem a público. Uma comunidade cigana intensificou seu interesse. Rosa via no potro e em Helena o cumprimento de uma antiga profecia. Falava em reuniões secretas sobre uma transformação que estava por vir, algo que mudaria o equilíbrio de poder na região. Precisamos ser estratégicos, disse ele a Helena. Não podemos simplesmente jogar esses documentos para o mundo. Precisamos de um plano. Dom Ricardo moveu-se rapidamente. Seus advogados começaram a preparar uma contraofensiva. Vazaram rumores sobre a instabilidade mental de Helena, questionaram a autenticidade dos documentos. Rafael Moreno preparava seu próximo artigo. Não seria apenas sobre touradas, mas sobre poder, tradição
e resistência. Helena havia se tornado mais do que uma toureira. Era um símbolo de resistência. A batalha estava prestes a se transformar de pessoal para algo muito maior. Dom Ricardo havia subestimado Helena. O que começou com uma égua em uma arena se transformaria em uma luta por justiça, honra e transformação. Os dias seguintes à descoberta dos documentos foram de uma tensão palpável. Helena sentia o peso da verdade como uma carga física, algo que a impedia de dormir, que a fazia olhar para o mundo de forma diferente. "Estes documentos mudam tudo", disse Rafael, seus olhos percorrendo rapidamente as cópias que Helena havia trazido. "Mas precisamos de uma estratégia. Dom Ricardo não vai se render facilmente." Luz, o potro branco, continuava a crescer de forma extraordinária. No celeiro de Miguel, era tratado quase como um ser sagrado. Os animais ao redor pareciam mais calmos em sua presença, como se ele irradiasse uma energia de paz. Sebastian observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Conhecia o poder de Dom Ricardo, sabia dos riscos de expor publicamente a fraude, mas também reconhecia a coragem de sua neta. Dom Ricardo, por sua vez, movimentava suas peças no jogo. Seus advogados preparavam uma contraofensiva complexa. Vazaram rumores sobre a instabilidade mental de Helena. Questionaram a autenticidade dos documentos. Miguel, o velho tratador, continuava a ser um pilar de apoio. Seu conhecimento dos animais, sua conexão profunda com a terra, trazia uma sabedoria que ia além das estratégias legais. Rafael Moreno preparava seu próximo artigo. Não seria apenas sobre touradas, mas sobre poder, tradição e resistência. Helena havia se tornado mais do que uma toureira. Era um símbolo de esperança. Dom Ricardo sentia o terreno escapar por entre seus dedos. Suas conexões, seu poder, tudo parecia mais frágil do que nunca. A jovem que ele havia tentado silenciar se transformava em uma força imparável. Luz crescia. Cada dia trazia uma nova surpresa. Animais que pareciam se comunicar de formas nunca antes vistas. Uma energia diferente que irradiava do potro branco e envolvia todos ao seu redor. No centro de tudo, o potro branco observava, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Rafael Moreno ajudou a articular o evento. Seus artigos haviam preparado o terreno, criando uma narrativa que ia além da simples tourada. Era sobre transformação, sobre respeito, sobre uma nova forma de ver antigas tradições. Dom Ricardo recebeu a notícia do evento como um desafio pessoal. Suas primeiras reações foram de pura raiva. Como podiam desafiá-lo assim? Ele, que havia construído um império sobre gerações de tradição e poder. "Lembre-se", dizia ele, "não é sobre derrotar, é sobre dialogar, sobre mostrar um caminho diferente." Os dias que antecederam o evento foram de uma tensão quase palpável. Na cidade, as conversas giravam em torno de um único nome: Helena Martínez. Alguns a viam como uma heroína, outros como uma ameaça à tradição. Helena treinava incansavelmente, não apenas com touros, mas com luz. O potro branco parecia parte integrante de sua estratégia, algo que ia além da compreensão tradicional. No dia anterior ao evento, algo extraordinário aconteceu. Luz, o potro branco, desenvolveu uma conexão quase telepática com os touros que seriam usados na apresentação. Miguel foi o primeiro a notar. A cidade fervilhava de expectativas. Empresários que antes temiam desafiar Dom Ricardo agora se uniam abertamente ao evento. Pequenos gestos de solidariedade indicavam uma mudança profunda. Na véspera do evento, Helena passou a noite em claro, não de nervosismo, mas de uma calma determinação. Sabia que aquela apresentação seria sobre muito mais do que touradas. Era sobre justiça,
sobre transformação. E no centro de tudo, um potro branco guardava um segredo que mudaria tudo. Dom Ricardo chegou vestido com seu traje negro mais elegante, um último símbolo de poder e tradição. Seus olhos percorriam a arena, calculando cada detalhe, buscando qualquer oportunidade de sabotagem. Sebastian observava do lado de fora, seu coração batendo entre o orgulho e o medo. Miguel estava ao seu lado, ambos testemunhas silenciosas de um momento que poderia mudar tudo. Luz, o potro branco, entrou junto com ela. Algo inexplicável acontecia. Os touros, grandes e poderosos, pareciam hipnotizados pela presença do potro. Não havia agressividade nem medo, apenas uma comunicação que ia além da compreensão humana. Dom Ricardo sentia seu mundo desmoronar. Cada momento da apresentação era um golpe em seu império construído sobre violência e tradição. Os touros não atacavam, dançavam. Luz se movia pela arena como se fosse parte integral da apresentação. Os touros pareciam responder a uma comunicação invisível, uma linguagem que ia além de sons ou movimentos físicos. Dom Ricardo tentou intervir. Levantou-se, gritou algo sobre tradição, sobre respeito às regras antigas, mas sua voz se perdeu no silêncio reverente que tomava conta da arena. No momento mais intenso da apresentação, algo extraordinário aconteceu. Os touros se aproximaram de Helena e Luz, não para atacar, mas como se reconhecessem algo profundamente sagrado. A arena respirava uma nova possibilidade. Uma forma de ver o mundo que ia muito além das antigas divisões entre humanos e animais, entre tradição e transformação. Helena foi cercada por jornalistas, admiradores, críticos. Rafael Moreno a observava com um sorriso discreto, sabendo que havia testemunhado algo histórico. Seus artigos já estavam sendo preparados, prontos para espalhar a história para além dos limites daquela pequena cidade. Sebastian observava a filha com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que aquela vitória seria apenas o começo de uma batalha muito maior. Nos dias seguintes, convites começaram a chegar. Outras cidades queriam ver Helena, queriam entender aquela nova forma de comunicação entre humanos e animais. Luz era tratado quase como uma divindade, um ser que trazia uma mensagem de esperança e transformação. Os documentos descobertos sobre a antiga expropriação de terras ganharam nova força. Jornalistas começaram a investigar, a desenterrar histórias antigas de manipulação e poder. A pequena cidade de São Miguel fervilhava. Nos cafés, nas ruas, nas casas, uma única história era contada. A história da jovem que havia transformado a tradição, que havia encontrado uma nova linguagem de respeito. Dom Ricardo sentia seu mundo desmoronar. Cada dia trazia uma nova revelação, um novo golpe em seu império construído sobre décadas de manipulação. Luz continuava seu crescimento extraordinário. Os animais ao redor pareciam responder a uma energia que ia além da compreensão humana. Miguel observava, registrando cada detalhe daquele fenômeno único. A antiga propriedade dos Martínez, aquela que havia sido roubada gerações atrás, começava a ser discutida abertamente. Os documentos descobertos ganhavam força legal, prometendo uma reviravolta completa. Luz a observava, seus olhos profundos parecendo guardar segredos de um mundo que ia muito além do que os olhos humanos podiam ver. A citação judicial chegou como um raio em dia claro, um desafio público que colocaria Helena e sua família em uma posição quase impossível. Não era apenas uma batalha legal, mas uma tentativa de destruição total de sua reputação e futuro. Sebastian recebeu o documento com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram cada linha, cada parágrafo carregado de intenções destruidoras.
Dom Ricardo atacava não apenas a legitimidade dos documentos sobre as terras, mas questionava a sanidade mental de Helena, sua capacidade de continuar com as apresentações taurinas. Helena manteve-se inabalável. Luz, o potro branco, parecia irradiar uma energia de proteção ao seu redor. Miguel e Rafael Moreno se reuniram com a família, preparando cada detalhe da defesa. O tribunal seria o palco final desta batalha. Não apenas um embate legal, mas uma disputa sobre o futuro da tradição, do respeito, da conexão entre humanos e animais. Dom Ricardo chegou ao tribunal vestido como sempre, impecável, poderoso, carregando décadas de influência. Seus advogados pareciam uma extensão de sua arrogância, cada argumento calculado para destruir. As testemunhas foram chamadas. Miguel, com décadas de experiência com animais. Rafael, o crítico respeitado. Membros da comunidade cigana, que trouxeram uma perspectiva única sobre a conexão entre Helena e os animais. Mas a cada ataque, Helena respondia com uma clareza que impressionava a todos. Não era apenas sobre defender-se, era sobre mostrar um caminho completamente novo. No momento mais tenso do julgamento, algo extraordinário aconteceu. Uma testemunha inesperada surgiu. Um antigo funcionário de Dom Ricardo, cansado de anos de silêncio, revelou detalhes sobre as manipulações e fraudes. Dom Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Cada argumento, cada tentativa de manipulação era desconstruída com uma precisão cirúrgica. Seu império de mentiras começava a ruir diante de todos. O tribunal respirava expectativa. Juízes, advogados, espectadores, todos sentiam que algo maior estava acontecendo. Não era apenas um julgamento, era um momento de renascimento. A sentença do tribunal caiu como um raio de esperança sobre São Miguel. Dom Ricardo foi completamente desacreditado. As terras roubadas dos Martínez foram devolvidas, seus documentos de expropriação declarados fraudulentos. Mais do que uma vitória legal, era a restauração de uma justiça há muito negada. Helena não celebrou com alarde. Sua vitória ia muito além de um simples triunfo pessoal. Representava uma transformação mais profunda, um novo caminho para a tradição taurina que ela havia começado a desenhar. Miguel, o velho tratador, foi fundamental nos momentos finais do julgamento. Seu testemunho sobre a extraordinária conexão entre Helena, Luz e os touros havia sido um ponto de virada crucial. Rafael Moreno preparou uma série de artigos que documentavam não apenas o julgamento, mas a jornada de transformação de Helena. Suas palavras ajudaram a construir uma narrativa de esperança e renovação. Luz, o potro branco, continuava seu crescimento extraordinário. Os animais ao redor pareciam responder a uma energia que transcendia a compreensão humana comum. Dom Ricardo, em um momento de transformação pessoal inesperado, recebeu um convite improvável. Helena o convidou para trabalhar na nova escola, não como punição, mas como uma oportunidade de redenção. A primeira turma da escola seria composta por jovens de todas as origens, crianças que aprenderiam não a dominar, mas a dialogar, não a competir, mas a compreender. Rafael Moreno continuaria documentando a jornada. Seus artigos agora falavam de esperança, de possibilidade de mudança, de um futuro construído sobre respeito mútuo. Dom Ricardo, humilhado, mas não destruído, começou a trabalhar na escola. Suas primeiras lições eram as mais difíceis: aprender a ouvir, a respeitar, a ver, além de seu próprio ego. A transformação estava completa, e tudo seria diferente dali em diante. Luz, o potro branco, havia se tornado mais do que um animal. Era um símbolo vivo da transformação que Helena havia iniciado. Sua presença na escola era quase mística, inspirando alunos e instrutores.
Dom Ricardo, transformado pelo processo, encontrava uma nova forma de existir. Suas aulas na escola eram um exercício constante de humildade. Ele, que um dia controlara tudo através do poder e da manipulação, agora aprendia a ouvir, a respeitar, a ver além de seus próprios interesses. Rafael Moreno documentava cada momento. Seus artigos haviam se transformado em um livro, contando a história de Helena, de Luz, da transformação de San Miguel. Não era apenas um relato, mas um manifesto de possibilidade. Esperança, a égua que havia desencadeado toda a jornada, vivia tranquilamente nas terras recuperadas. Seu potro crescia forte, símbolo de uma nova geração de esperança. A região começou a olhar para San Miguel de forma diferente. O que antes era visto como uma afronta à tradição, agora era reconhecido como um movimento de evolução cultural. Dom Ricardo, em momentos de reflexão, reconhecia sua própria transformação. O homem que um dia havia sido movido apenas por poder e vingança, agora compreendia o valor da compaixão e do respeito. Luz observava tudo com seus olhos profundos. Para muitos, ele era mais do que um animal, era um guardião, um símbolo de uma possibilidade diferente de existência. Rafael preparava sua próxima obra. Não seria apenas sobre aquela história específica, mas sobre a possibilidade de transformação que existe em cada comunidade, em cada tradição. Helena olhava para o futuro. Sabia que a jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez via um caminho verdadeiramente aberto, livre das correntes do passado.